Fala galera, Saulo da Bahia, como é que vocês estão? Professor Orlando Júnior, professor de Direito Constitucional, mais uma vez aqui no meu canal do YouTube, tentando ajudá-los de alguma forma. E hoje a pergunta que não quer calar: professor, o que devo estudar do famoso artigo 5º da Constituição, o interminável artigo 5º da Constituição? Vejam bem, pessoal, são mais de 10 anos dando aula e sempre essa pergunta é recorrente em sala de aula, nas redes sociais. Poxa, professor, o artigo 5º ele é tão extenso, o que eu tenho que estudar? Primeiramente, nós vamos fazer uma análise aqui dando uma preponderância para as provas do CESP. Agora veja, essa análise que eu vou fazer aqui com vocês, eu asseguro veementemente que ela vale para outras provas. Fundação Carlos Chagas, IADES. Agora, por que eu estou fazendo essa análise especificamente para a prova do CESP? Porque eu acredito o seguinte: quem resolve uma questão do CESP, consequentemente consegue resolver as questões das demais bancas. Por quê? Porque o padrão CESP é um padrão mais reflexivo. Ele vai exigir a literalidade, como as outras bancas também costuma exigir, mas ele vai exigir algo mais, ele vai exigir os contornos doutrinários e jurisprudenciais acerca daquele assunto. Então, essa análise que eu vou fazer vale também para as demais bancas, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero que você entenda o seguinte: é uma obrigação para você que está fazendo concurso, até para a prova da OAB, fazer a leitura do artigo 5º inteiro. Infelizmente, você vai ter que ler os 78 incisos e 4 parágrafos. Eu vou fazer uma análise daquilo que geralmente cai com frequência maior. Mas eu não sou dono da verdade, né? Eu não tenho aqui uma situação absoluta que eu possa ajudá-lo, 100%. Não, eu vou conseguir aqui, às vezes, encurtar um caminho que você ia levar um tempo maior. Agora, isso não vai isentá-lo da responsabilidade em ler, infelizmente, todo o artigo 5º. Porque, às vezes, um tema que você não está esperando acaba sendo cobrado. Você quer um exemplo? Questões de direito à vida. Já foram muito cobradas anteriormente, hoje já não cai com tanta frequência, mas às vezes ele costuma cobrar aí de forma mais espasmódica. Agora hoje, professor, o que eu tenho que dar uma atenção maior no artigo 5º? Eu vou citar aqui alguns incisos e, consequentemente, fazer algumas ponderações para que vocês tomem um certo cuidado. Então, eu vou tentar seguir na linha da própria Constituição. Pegando o artigo 5º, o primeiro ponto que eu acho ali que você tem que analisar, nessa ordem dos incisos, é o inciso 11, que fala sobre a inviolabilidade domiciliar. Esse inciso, ele sempre foi muito recorrente em prova. Às vezes ele fica sem cair, e daqui a pouco ele volta a cair de novo com muita frequência. E é um detalhe, quando você pega lá: a casa é o asilo inviolável do indivíduo, não podendo penetrar sem que haja o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Não é só ler o texto, porque ele vai perguntar, na maioria dos casos, o seguinte: o que é uma casa? Então você tem que ir na doutrina e na jurisprudência. Então muito cuidado com esse. Agora, hoje, na minha opinião, um dos mais cobrados em provas do CESP é o inciso 12. Meu amigo, tome muito cuidado com esse inciso, que é o que fala sobre a inviolabilidade de dados. É inviolável o sigilo de correspondência, comunicações telegráficas, dados e telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aí ele começa a misturar aquelas questões de em tempos de paz, em períodos excepcionais, como estado de defesa e estado de sítio. Aí ele te pergunta a diferença entre quebra de sigilo telefônico e quebra de sigilo das comunicações telefônicas, quem faz quem não faz, quando pode ser feito. Então é um inciso também muito recorrente. E mais, perceba que às vezes um inciso que está no artigo 5º, ele vai ser ramificado em outros locais. Eu posso cobrar questão nesse sentido na parte de CPI, dentro do Poder Judiciário. Então tá vendo como às vezes ter uma boa base do artigo 5º vai ajudá-lo em várias outras situações? Outro detalhe também que eu quero que você perceba no artigo 5º, que eu quero que você dê uma atenção, é o inciso 16. O inciso 16 ele vai falar sobre o direito de reunião. Também ele costuma cair muito em provas do CESP, ok? Agora, por incrível que pareça, uma parte que o CESP cobra muito, dos incisos 17 ao 21 da Constituição. Ele vai falar sobre a liberdade de associação. Cara, eu não entendo por que o CESP cobra tanto essa questão. Mas, por exemplo, você pegar, salvo engano, a última prova de defensor público, DF, tinha uma questão muito boa, era uma questão múltipla escolha do CESP, tendo 5 itens falando sobre associação. E é uma questão muito recorrente. E aí eu deixo uma dica aqui além para vocês. Cuidado nesse contexto com a súmula 629 do Supremo Tribunal Federal, também muito recorrente em prova do CESP, que vai falar ali sobre a questão da substituição processual no mandado de segurança coletivo. Ok? Até aqui. Outro assunto também muito cobrado aí no CESP tá dentro do direito de propriedade. Geralmente o CESP não cobra todo o direito de propriedade, porque tem muita coisa relacionada sobretudo da propriedade imóvel. Agora tem 2 incisos que geralmente o CESP costuma cobrar, que são os incisos 24 e o 25. O inciso
Opa, pessoal, não vou perder o vídeo por conta desse probleminha, né? O inciso 24, ele vai falar sobre a desapropriação em caso de necessidade, utilidade e interesse social, e o mais cobrado, que é o 25, que fala sobre requisição, ok? Aí, vejam bem um detalhe aqui. Para vocês que vão fazer provas de carreiras policiais, sobretudo carreiras policiais, não que isso não vai ser cobrado em outros. Eu quero que vocês deem uma lida também com muita atenção, analisando cada ponto dos incisos 38 ao 66. Ele vai começar ali no 38 falando sobre júri popular e vai até o 66 falando mais dessa parte criminal ali, né, da Constituição, as penas proibidas, as penas permitidas, os direitos das presidiárias. Então essa parte ela cai muito, principalmente nas provas aí de carreiras policiais. E dentro desse bojo, desses incisos, muito cuidado com a parte de extradição, beleza? Porque a parte de extradição não basta apenas ler o inciso 51, né? O inciso 51 e 52 ali, não vai resultar. Por quê? Porque você vai ter que saber o que é uma extradição, quais as hipóteses de extradição, uma questão de dupla tipicidade, algumas súmulas do Supremo. Então eu tô tentando canalizar para você dar uma atenção especial nesses incisos e, claro, pegar o material que vocês têm e ficar ali em cima. Penúltimo ponto aqui, já estou quase terminando esse vídeo, eu não gosto de alongar muito, depois vou falar sobre outros assuntos importantes. Uma parte que não tem como, os remédios constitucionais, né? Principalmente os judiciais, porque você divide os remédios constitucionais em administrativos, direito de petição e direito de certidão, artigo 5º, inciso 34, alíneas B e C, e os judiciais, que são os famosos habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Se fosse uma prova puramente ali, por exemplo, Carlos Chagas, fala, olha, leia os incisos e tá tranquilo. Geralmente não vai passar disso. O CESP não. O CESP você vai ter que tomar um cuidado muito maior, né? Por exemplo, a questão de legitimação ativa e passiva, o CESP cobra muito. Claro, a finalidade de cada um dos remédios. Agora tem muita jurisprudência importante. Eu vou deixar um detalhe aqui muito importante para vocês. Poxa, você vai fazer prova jurídica ou não? Por exemplo, vou fazer prova de juiz, promotor, OAB, ou não vou fazer esse tipo de prova. Por quê? Porque às vezes você está estudando para um concurso de técnico de um tribunal ou carreiras policiais e está resolvendo questão de juiz. E aí quando você pega uma questão lá de mandado de segurança, aí ele fala sobre efeitos do mandado de segurança. Você fala, poxa, mas eu não aprendi isso no Constitucional, claro, porque às vezes estava na lei 2016. Ou quando você está resolvendo uma questão de juiz lá, e você vai fazer prova de polícia, e ele começa a colocar questões do Código de Processo Penal. Então, não tente, às vezes, nesse contexto dos remédios, pegar questões muito além do seu nível que você almeja, porque isso, na minha opinião, gera uma certa confusão, ok? Então, os remédios nós vamos encontrar dos incisos 68, quando ele fala de habeas corpus, até o 73, quando ele fala ali de ação popular. E o último ponto que eu quero deixar aqui, destacando do artigo 5º, é o parágrafo 3º, que fala sobre tratados internacionais, também muito recorrente, até porque você tem doutrina, você tem jurisprudência, tem até a súmula vinculante 25 aí, né, que fala dessa questão do tratado internacional, no caso lá do Pacto de São José, que suspendeu a eficácia do decreto 911, quanto à prisão do depositário infiel. Então, assim, esses pontos que eu mencionei, geralmente são os pontos mais cobrados do artigo 5º em provas do CESP. Eu afirmo aí que geralmente 60% ou mais das questões, eles dão atenção a esses pontos. Agora, claro, isso, como eu mencionei, não vai isentá-lo da responsabilidade em tentar ler outros pontos ali do artigo 5º. Em tentar não, em ler. Até porque o artigo 5º ele te dá uma visão muito boa para você fazer às vezes uma prova subjetiva, né, e vários outros detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Siga o canal, vou estar colocando mais vídeos aqui. Quero também que vocês comentem, professor, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Eu quero que esse canal ele seja o mais democrático possível, beleza? Deixa o seu like aí no vídeo, coloque nas notificações sempre que eu estiver subindo um vídeo novo. Eu quero que vocês estejam atentos. Um grande abraço, sou Ouro da Bahia, e não esqueçam nunca, o objetivo do professor Orlando Júnior sempre foi e sempre será a sua aprovação. Um grande abraço.